começando mais um dia! Que alegria! Direto do navio MSC Grandiosa. Aqui a gente está em Southampton e hoje a gente vai responder para vocês as suas principais dúvidas sobre uma viagem de cruzeiro. A gente perguntou lá no Instagram, no box de perguntas, para vocês enviarem dúvidas sobre viagens de cruzeiro. E a gente já fez, acho que 2 vídeos de viagem de cruzeiro, só que assim, não é uma maneira como a gente tem o costume, né? A gente não fez tantas viagens de cruzeiro para esclarecer tantas dúvidas. E eu sei que também é uma coisa muito nova para muita gente. Nós estamos no 5º dia embarcado no cruzeiro, então nós já estamos prontos para responder algumas das perguntas. Então a gente vai responder algumas as principais. Então, que vocês mais nos perguntaram, mas foram muitas perguntas que foram sobre sentir enjoo. Eu sou uma pessoa que passo muito mal. Então, assim, em barcos pequenos eu passo mal. Se eu vou no banco do carona, eu passo mal. Em brinquedo de parque de diversão, eu passo mal. É uma coisa que, normalmente, eu num cruzeiro, eu também passaria mal. Quanto maior o barco, menos você sente o movimento das ondas. Nesse navio, eu senti um pouco mais o movimento. E o lugar onde eu mais tive a sensação, assim, tipo, na hora onde eu comecei a sentir um enjoo, foi quando a gente foi pro spa. Aqui tem uma área termal e nessa área termal, é claro, tinham piscinas quentes e tudo mais. E quando você tá dentro da piscina e aí você sente o movimento da água. Então, pra quem normalmente fica enjoado, ali eu senti mais essa sensação. Mas não foi a ponto de, tipo, eu ter que ficar na cama, eu sentir mesmo, assim, sabe, vontade de vomitar. Você sente mareado, mas não intenso. Eu acho que é muito pouco, assim, mesmo para aquelas pessoas que sentem. Eu não sinto muito. Você não sente nada, né? O único momento que eu senti foi na academia, quando a gente tava correndo na esteira, o barco tava em movimento. Então é muito louco, assim, saber que tu tá correndo numa esteira e o barco tá indo, as coisas, sabe, tu vai vendo as cidades, não sei o que tinha no lado, mas porque era de noite, tu vai vendo a costa passar, assim. Então esse foi o único momento que eu senti um pouco. Dá enjoo estar no barco ou não? Pra mim, não. Por acaso, esse navio que a gente tá, ele teve que fazer uma mudança de rota porque tá tendo uma tempestade. Então, ele tinha se programado para fazer uma viagem aqui da Inglaterra para Lisboa, em Portugal, e nesse percurso tá tendo uma tempestade. Então, o capitão anunciou agora mais cedo sobre essa mudança de rota justamente para evitar esse desconforto dentro do mar. Porque são ondas de 9 metros. Imagina só, eu não tenho ideia do que uma onda de 9 metros para um navio onde tem 18 ou 19 andares iria impactar, mas realmente poderia gerar um desconforto para os passageiros. Então, nesses casos, o próprio capitão ele decide mudar um pouco a rota justamente pensando no conforto. Uma dúvida recorrente é em relação aos pacotes, se é tudo incluso, se os restaurantes de especialidade, se pacote de bebida está incluso ou não. Depende do que você contrata. Normalmente, quando você compra o pacote de cruzeiro, ele está incluso a você consumir num restaurante buffet e num restaurante à la carte. Então, no buffet tem várias opções. Tem massa, tem carne, tem salada. Comidas do mundo todo. Tem muita coisa, muita opção. Tem sobremesa, café da manhã. E aí tem café da manhã, tem um lanche da tarde, tem almoço e tem jantar. Você pode comer. É bem gostoso. E num restaurante à la carte. Então, tem essas duas opções. Não é nada que, tipo, é menor qualidade. É realmente algo que você estaria satisfeito. Mas também tem a opção dos restaurantes de especialidades. Tanto nesse quanto no outro navio que nós fizemos, tinha os restaurantes de especialidades que são um pacote à parte. Para esses restaurantes você precisa pagar, cada restaurante tem o seu valor e também como também as bebidas. Se você tem um pacote all inclusive, você pode consumir essas bebidas, que é o nosso caso nesse navio. Se você não tiver, por exemplo, você precisa pagar todas essas bebidas à parte também. E você pode contratar o pacote de restaurantes de especialidades por um preço melhor do que se você fosse cada restaurante uma noite diferente. Depende do que você contrata. E quando você precisa comprar alguma coisa dentro do navio, você paga tudo com a sua chave. A mesma chave que você abre a porta do seu quarto, ali você pode carregar dinheiro, né? Então tem umas estações que você pode carregar o seu dinheiro ali, e aí é usando ao longo da sua estadia no cruzeiro, ou se não, você pode
ser cobrado ali, e antes de você ir embora, você tem que acertar a conta. Eles perguntaram aqui se é tudo cobrado em dólar. Todos os valores nessa viagem estão sendo cobrados em euro, mas isso porque a gente está viajando dentro da Europa. Depende do lugar onde você está viajando. Uma outra pergunta é se pode levar cachorro. Não é permitido levar animais. Por exemplo, a Guapa, a gente deixou ela com um cuidador, porque se fosse permitido, com certeza a Guapa estaria aqui com a gente. Tocando terror. O Matheus perguntando se as paradas em terra duram quanto tempo? Dá para conhecer um pouco do lugar? Sim, geralmente as paradas, elas são de um dia. Então ele começa a navegar 6 da tarde, no final da tarde, e navega a noite inteira pro no dia seguinte você já acordar no próximo porto. Depende do horário que você levanta. Eles saíram para conhecer, para fazer um tour em Londres hoje. Eles saíram às 8h30, isso porque a gente tá em Southampton. Para Londres eram 2 horas de viagem, mas diferente do outro porto que a gente tava, que era Hamburgo, você descia do navio e você tá ali do lado da cidade. 20 minutos você está na cidade. Você tá no centro da cidade, dá para aproveitar tranquilo. E uma coisa legal desse navio, pelo menos no caso de Hamburgo, quando a gente chegou em Hamburgo, tem shuttles gratuito, então você entra no ônibus, ele te leva até o centro, você fica lá, passeia na cidade, e quando você quiser voltar, você pode voltar. Tem ônibus a cada 20 minutos, então isso é muito bacana. A parada é de um dia, e eu acho que vale super a pena, porque você tem como conhecer, ter uma visão inicial da cidade. Por exemplo, nós já tivemos em Hamburgo uma vez, e a gente não conheceu muito bem da cidade. Então, nessa passagem agora, então a gente teve a oportunidade de conhecer melhor da cidade. Então eu acho que viajar de cruzeiro e ter um dia para poder conhecer o destino é mais que, é como se fosse uma degustação do lugar. E depois, se você gosta, você tem a oportunidade de poder voltar e ficar mais tempo e ver se você não gostar, você fala, nunca mais vou voltar aqui. Ou se você gosta, você fala, poxa, agora eu vou planejar uma semana na Inglaterra ou em Londres, justamente porque você gostou. Enfim. E não é obrigatório descer do barco. Se você quer ficar curtindo o barco e todas as atividades que tem aqui, você escolhe se quer conhecer a cidade ou não. Conectar aqui uma outra pergunta, Johan C. Melo. Perde a graça por só ter as mesmas coisas para fazer por dias e dias seguidos? Tem muita coisa para fazer no navio. Às vezes, quando você entra e caminha aqui na promenade, que são esses corredores, você fala assim, poxa, será que é só isso que tem para fazer? Só que quando você recebe a programação, geralmente eles deixam uma programação no seu quarto todos os dias. E nessa programação tem muita coisa. Tem atividades o dia todo. Tem várias atividades que rolam o tempo todo. Então a gente tá aqui, aqui embaixo tem uma moça tocando violino, tem uma atividade de aula de dança aqui atrás, lá em cima tá tendo atividade de criança, então tem muita coisa rolando ao mesmo tempo dentro do navio. Fora também os restaurantes, bares que dá pra se sentar, tomar um café, tomar um sorvete, tem spa, dá pra fazer spa que é muito bom, a gente fez. Tem massagem. Se programar pra todo dia fazer alguma coisa diferente, não enjoa, porque tem, como ela disse, tem muita coisa pra fazer. E também tem as paradas, né? Então, se você tá, cansado de ficar dentro do navio, tem a oportunidade de você descer e conhecer do destino e voltar e aproveitar o navio à noite. Olha, é uma pena que a gente tá indo embora amanhã, mas se a gente pudesse ficar mais uma semana aqui, eu não ia me cansar, com certeza. A Duda tá perguntando. A Duda, acho que ela mandou mensagem em box também, falando pode que ela tem crianças. 12 anos, que você pode levar crianças. Claro. Pode levar crianças. A gente viu bastante jornalista que entrou nos primeiros 3 dias do navio, que eles trouxeram crianças justamente para poder também conhecer as áreas de criança do navio. No 16º andar tem uma área que é uma área para crianças. Tem várias salas, várias atividades, e cada sala é dividida por idade de crianças. Então tem de 0 a 2, de 2 a 4, até, se não me engano, 15 anos. Tem videogame. Tem um monte de atividade com recreador. Recreador, exatamente. Tem uma área de drones, então é muito legal. E eles fazem justamente isso para os pais poderem ir aproveitar um restaurante, passear no barco, e as crianças ficam lá com os cuidadores. O Fábio tá perguntando, a Rafaela também tá perguntando sobre internet dentro do navio. Se tem internet grátis, e porque o Fábio, ele já teve no navio e a internet era bem cara. A internet dentro do navio, ela é bem cara, e os pacotes, porque a internet via satélite, né? Imagina só, quando você tá atracado, você tem a oportunidade de pegar a internet do país que você tiver. Então, por exemplo, aqui eu tô pegando a conexão do Reino Unido, então eu posso usar o meu chip. Ou as pessoas que estão viajando com chip internacional podem usar a internet de chip internacional. Aliás, vou fazer aqui uma chamada, porque aqui na descrição do vídeo tem link
com desconto para quem está indo viajar, seja de cruzeiro ou de avião, da maneira como você estiver indo viajar. Links de desconto para chip internacional, para seguro viagem, para reserva de hotel, para Airbnb, Reserva de carro. Então tudo que você precisa para programar sua viagem tem links com desconto aqui na descrição, dá uma olhadinha. Mas a maioria das pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui, conversar, a última coisa que as pessoas querem ficar fazendo estar conectado. Eles querem aproveitar e se divertir no navio sem estar conectado. Então você tem que questionar quanto é importante para você estar conectado quando você estiver navegando. Se quiser viajar sozinha, paga preço de cabine para 2 pessoas e valores. Tem muita gente perguntando sobre valores, quanto custa, se é caro. Tem muita gente que tem essa percepção de que navio é muito caro. Existem vários navios, então existem várias categorias de navio cruzeiro. Tem as das mais luxuosas, até dos mais simples. Então, por exemplo, a gente estava conversando com a Paty, que acho que ela já fez faz 25 anos que ela faz viagem de navio cruzeiro. Então ela estava explicando que existem assim navios com categorias assim super chiques e navios com categorias mais simples. Por exemplo, esse aqui, ele vai estar no Brasil em dezembro do ano que vem. Eles já começam a vender pacotes antes. Então, quanto antes você comprar o pacote, mais barato é. Você vai conseguir com preços mais competitivos. Então, por exemplo, eu não tô lembrada se são 10 dias ou se é uma semana, mas o pacote para ficar numa cabine, no andar que a gente ficou, por exemplo, o 12º andar, é em torno de R$3.600. Por pessoa. E aí, já emendando, tá perguntando se eu viajar sozinho, eu tenho que pagar a cabine para 2 pessoas. Não tenho certeza, porque aí é por pessoa. Eu acho que você vai ficar numa cabine menor, que é uma cabine para uma pessoa. Mas normalmente eu acho que não tem. E esse valor 3.600, ele tá incluso 2 restaurantes, que é o buffet e o à la carte. Mas se você quer também ter um plano, comprar o pacote de bebidas, custa uma média de $200 o dia. E é claro, esse é um navio lançamento, então os olhos de todo mundo ficam nos navios que são lançamentos, é claro, porque eles colocam atrações diferentes, a decoração do navio é diferente, então todo mundo quer viajar num navio que é lançamento. E é claro que os preços são mais elevados, enquanto navios que já fizeram algumas viagens, eles já são com preços mais competitivos. Inclusive, existe uma tarifa que diz que é a tarifa bingo, que são algumas promoções que eles lançam assim de vez em quando, que são preços super bacanas. Então depende muito do roteiro que vai fazer, depende muito do andar que você vai ficar. Tem um lugar que chama Yacht Club, que é um lugar que tem mordomo, que é tipo como se você é para você se sentir num iate, só que dentro de um cruzeiro. Então é um lugar gigantesco, um espaço gigantesco separado para você. Então assim, quem sabe um dia eu vou provar isso e vou poder contar pra vocês. Mas hoje, por enquanto, eu tô ali no 12º andar e tá bem bacana, viu? Momo Oliveira tá perguntando, tem mapa pra saber onde está tudo aí dentro do cruzeiro, pra não se perder? Dentro da cabine também tem um mapa explicativo com todas as informações, tudo que tá rolando dentro do navio. E também, em todos os andares, tem tipo uma tela interativa ali, que você clica pra saber o que tem ali naquele andar e também o que tem nos outros andares do navio. Não tem como se perder, eu pelo menos... Pra ver as programações, o que tá rolando, e também serve para fazer as reservas, tanto em restaurante como nos shows. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, é muito difícil guardar onde vai ser minha cabine. Mas uma vez que você guarda, tipo, qual que é o elevador que você tem que entrar e para qual que é a direção que você sai, quando você sai do elevador, você não consegue mais se perder para achar a cabine. Sei lá se isso faz sentido, mas enfim, não é difícil se encontrar aqui dentro do navio. E é claro, em viagens, tipo, depois de um dia você já tá acostumado, já tá habituado onde tudo acontece, e aí é só aproveitar mesmo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação a viajar de cruzeiro. A gente já comentou que viajar de cruzeiro, né, viajar no navio é uma experiência diferente. Eu acho que existem várias formas de viajar e viajar no navio cruzeiro é mais uma delas. Espero que vocês tenham a oportunidade de realizar uma viagem dessa forma em algum momento da sua vida, porque da mesma forma que a gente se sente muito feliz quando a gente está no navio, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem dessa, tenho certeza que vocês também vão se sentir bastante felizes em fazer uma viagem dessa forma. E se você já viajou de cruzeiro, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. A gente quer saber. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!